Muito Olha, obrigada por aceitar o nosso convite. É um privilégio para a gente tê-la aqui conosco, tá é um bom? grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço esse convite de vocês no Instituto tão legal. Eu estava vendo os posts, né, com tantas informações de qualidade, as pessoas e com pessoas que passaram pela experiência, né, que faz toda a diferença. É um grupo de pacientes. Por isso que eu Sim, fiquei super empolgada de estar aqui com vocês. E eu lembro que quando a gente conversou dessa live, eu falei, vamos escolher um tema que seja dúvida, para a gente ver o que né, o que tem de mais de dúvida, um tema escolhido, né? Foi um tema escolhido. verdade, verdade. Deixa eu E ajustar a as luz meninas aqui. esperando aqui a turminha chegando, mas a gente já vai começando. É, a gente está acostumado a se encontrar um pouquinho mais tarde, né? Mas daqui a pouquinho eu espero que elas comecem a chegar. Eu dei um toque lá. Mas antes, a gente pode ir conversando, vai ficar gravada essa live, não tem problema. E eu queria, assim, apresentar um pouquinho, porque podem entrar amigas, que vêm do seu perfil, não conhecem o nosso, então, nós somos um grupo de apoio, né, às mulheres em tratamento oncológico, e atualmente a gente está com 54 mulheres nesse grupo, né, então, a gente se apoia emocionalmente umas às outras, né? Com informação, com cuidado mútuo, né? Uhum. E orando também umas pelas outras, ajudando assim espiritualmente também, que a gente precisa de muita fé, né? Para passar por tudo isso. Sim. Então a gente se ajuda também. E, e aí eu já dei um toquezinho para elas lá, meninas, daqui 3 minutinhos a gente começa. Mas cada uma tem um dia aí muito corrido, né? Mas daqui a pouquinho eu tenho certeza que vão começar a chegar aí. E aí eu queria que você também se apresentasse um pouquinho para quem, né, também tá te conhecendo agora. Eu sei que você já está aí na caminhada há bastante tempo, mas se você quiser, fique à vontade para se apresentar também. Bom, então, eu sou Vivian Koski, eu sou oncologista aqui em São Paulo. Trabalho numa clínica que chama Oncocenter e tenho também um instituto de medicina integrativa que chama Instituto Trismegisto. E eu sou especializada, a maior 80%, né, das minhas pacientes são mulheres, então eu cuido muito de tumores femininos. Olha só, E mama, ovário, endométrio, câncer de colo uterino. E eu achei muito legal essa ideia dessa rede de apoio, porque a gente sabe que a rede de apoio, essa rede que vocês estão criando, ajuda muito sim, durante o tratamento, na persistência. Uma passa a experiência para as outras daquilo que já passou. Inclusive, eu verdade. recomendo muitas pacientes minhas, né, que chegam, eu coloco em contato com outras que já passaram para que a experiência dessa paciente ajude essa outra que está começando. Porque aquilo que para a Exato. pessoa que está começando é muito assustador, porque é tudo desconhecido, né? Exatamente, exatamente, é isso que acontece. Bom, doutora Vivian, antes da gente começar, eu gosto muito de agradecer a Deus pela vida da minha convidada, da nossa convidada aqui. Eu sei que você tem dedicado aí a sua vida, né, a sua profissão. Claro que você tem família, né? Todo mundo tem uma família que precisa cuidar, que é mulher, né? Então precisa ter seu tempo também. Então eu imagino o quão corrido também é a sua vida para dar conta de tudo isso. E se você me permitir, eu gostaria de orar por você Com antes da gente certeza. começar a nossa conversa, para que Deus abençoe, né? Seu trabalho. É uma profissão que não para de estudar, né? É. O tempo todo, tem que estar se atualizando, então é muita dedicação também. Então eu vou orar para a gente começar, tá bom? Pai nosso, eu quero te agradecer por esse dia que tivemos, tão corrido, mas também tão cheio de coisas boas, de boas notícias, e eu te agradeço por tudo que aconteceu, Pai. E agora, especialmente, se podemos parar um pouquinho para aprendermos,
para escutarmos agora a doutora Vivian. Muito obrigada pela prontidão dela em aceitar o nosso convite, em compartilhar conosco aquilo que por tantos anos ela estudou e tem se dedicado. Abençoe a sua vida, a sua família, cuide do seu coração, dos seus projetos, sonhos, planos, de tudo que ela colocar as mãos para fazer, do cuidado com os pacientes, que tudo seja abençoado por ti. E nos direciona também nessa conversa, que possa ser uma conversa muito produtiva e que as pessoas que participem sejam também enriquecidas. Muito obrigada, eu te agradeço, tá? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Então, hoje é o Dia Mundial, né, de Combate ao Câncer. Né? E a gente não tinha nem combinado, Pois é, né? pensa, mas como é tudo, eu digo assim, é por Deus realmente, né? É uma sincronicidade que ela não é planejada, né? Exatamente isso. Exato. E esse dia, doutora, como é que, assim, ontem foi o Dia Mundial da Saúde, Aham. né? Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Existe, assim, uma ação, além da informação específica para ter esse dia, assim, o que assim, por que tem esse dia? Você lembra, assim? Não, ó, historicamente eu não sei, eu teria que saber o Eu porquê. também não. Existem os meses, a gente sabe que cada mês do ano tem as cores, né? Por exemplo, março, Sim. lilás, a gente tem cada mês tem uma cor, mas especificamente por que foi escolhido hoje Não, né? o dia, eu Eu também não não tive tempo, sei. É não. uma coisa até para a gente pesquisar depois, né? Por que Verdade, que verdade. mas eu acho que coincidentemente calhou nesse dia da nossa conversa e é É, exatamente para a gente levar informação. Porque eu acho que a nossa missão nesse dia é levar informação. Porque muita gente que vai ver essa live depois eu vou exato. disponibilizar também essa live no meu canal do YouTube. Então muita gente vai ver que a gente Legal. está hoje no dia 8 de abril de 2021, em plena pandemia do Covid, e a gente vai falar sobre câncer. Então, acho que pode Verdade. servir para atingir muitas pessoas que Com vão ver depois a certeza. live. Acho que vai ajudar. E esse mês de abril foi intitulado como Abril Branco, né? Para falar de todos os tipos de câncer, não é isso? Uhum, exatamente. Eu e meu esposo, nós já passamos pelo câncer, né? Uhum, E algumas das meninas do grupo de apoio também estão nesse período de remissão, que é o uhum. tema da nossa conversa hoje, né? Período de remissão, o que fazer no período de remissão. Então, eu queria que você começasse explicando, assim, para quem está aqui, vai assistir depois, não sabe o que é isso, né? O que é o período de remissão? Então, primeiramente, né, o que é remissão? O que é remissão do É, câncer? A gente pode usar essa palavra em duas situações diferentes. A gente pode usar essa palavra no paciente que tem a possibilidade de cura, que é aquele paciente que tem o estadiamento que a gente fala de 1 a 3, ou seja, que ele não apresenta metástases ao diagnóstico. Assim como eu posso usar essa palavra para os pacientes metastáticos, estadiamento 4, que entram em controle de doença. Então, eu posso usar essa palavra tanto em cenários iniciais, onde eu tenho a possibilidade de cura, assim como no cenário metastático. O período de remissão, ele vai ser encarado, ele é visto como aquele período onde a gente tem ausência de doença nos exames radiológicos. A gente faz tomografias, mamografias, ressonância ou PET scans, dependendo de cada caso, e a gente nota uma ausência de doença, uma resposta completa nas imagens. Nos casos das pacientes, por exemplo, que não têm metástase ao diagnóstico e que tem uma proposta curativa, a gente sabe que a remissão pode se transformar em cura. Mas a gente vai conseguir dar essa notícia para o paciente da cura depois de alguns anos de acompanhamento. Mas sempre que o paciente ele tem o câncer desaparece dos exames de imagem, a gente fala que ele entrou em remissão.
E isso pode acontecer tanto para os pacientes, né, que operaram, por exemplo, fizeram cirurgia de mama, fizeram a quimio preventiva, existe esse período de remissão e a gente começa a falar em cura Certo. depois de 5, 10 anos de acompanhamento, assim como no tumor metastático, por exemplo, metástase óssea, que eu comecei o tratamento, ele entrou em remissão e o exame, o câncer sumiu das imagens. É também um período de remissão. Então a gente usa esse termo tanto para metastáticos quanto para pacientes não metastáticos. Tá. E aí eu não posso considerar, então, cura total, assim. Período de remissão não é cura. Não, não. No caso de um tumor, eu vou dar um exemplo do câncer de mama, só Sim, para ficar mais claro. Então, vamos lá. Um exemplo aqui. Vamos supor que a mulher operou a mama e aí depois ela teve que fazer uma quimioterapia adjuvante preventiva e depois tomar o hormônio por 5 anos. Então, o tratamento dessa mulher não terminou. Ela vai ter que manter esse tratamento durante 5 anos e vai ter que manter o acompanhamento durante 5 anos. A gente vai acompanhá-la com os exames de imagem e a gente vai dizer que ela está em remissão de doença, porque não apareceu nada nos exames. Mas a gente só vai poder sim, falar em cura depois de um tempo mais prolongado de acompanhamento. E por que que eu tenho esse cuidado em diferenciar cura de remissão? Porque, infelizmente, eu posso ter o que a gente chama de micrometástases, que ficam na corrente sanguínea, que são pequenas sementinhas de câncer, que não aparecem nos exames de imagem, mas podem estar na corrente sanguínea da mulher. Então, infelizmente, em alguns casos, a gente pode ter essa recorrência da doença. Por isso que a gente não usa essa palavra cura nos primeiros anos após o tratamento de câncer. Porque, como existe esse risco de ocorrer micrometástases, exatamente por isso a gente sim, tem que manter o acompanhamento. A gente só vai usar a palavra cura depois de um tempo de acompanhamento. Já no tumor metastático, a gente não pode usar essa palavra cura. A gente sempre vai usar a remissão, porque num tumor metastático, a gente já sabe que as células cancerígenas andaram na corrente sanguínea. Então, o paciente entra em remissão, mas a gente não pode tirar o tratamento daquele paciente. Porque se eu já sim. sei que a célula micrometastática andou na corrente sanguínea e foi da mama para o osso, por exemplo, se eu tirar o tratamento do paciente que está em remissão, pode acontecer de voltar o tumor, tá? Então, Sim, não sei se ficou bem claro, mas se não ficou, pode me perguntar mais sobre isso, tá? sim, não, ficou sim. Esse período, assim, a gente costuma dar aquela relaxada, né? Puf, acabou o tratamento, né? E, ao mesmo tempo, toda vez que a gente vai fazer algum exame, e todas as meninas do grupo, elas falam, toda vez que a gente vai fazer um exame, dá aquele friozinho na barriga, Dá. né? Porque a gente nunca sabe quando pode voltar ou não, né? Quando pode aparecer uma metástase. Existe algum fator, assim, previsível para uma metástase aparecer? Não. Existe. Você quer que eu fale mais especificamente de algum tipo de câncer? Que aí eu vou falar especificamente, porque é muito A gente tem variado. mais, a gente tem mais o câncer de mama e de Tá, ovário no nosso grupo, tá. né? Então vamos lá. Então, O que a gente tem aí que pode predizer, né, o maior risco da recorrência do câncer? Primeiro, no câncer sim, de mama, a gente separa eles em 3 tipos, né? A gente tem o triplo negativo, os tumores são HER2 positivos e os tumores hormonais. E tem aqueles mistos, que tem a parte hormonal e a parte HER2. A gente sabe que os triplo negativos e os HER2 positivos, quando eles recorrem, isso costuma acontecer até o 3º ano pós-tratamento. Então, para o HER2 positivo e para o triplo negativo, até o 3º ano, a gente vai fazer um acompanhamento bem de perto. E depois que passa esse 3º ano, a gente fica bem mais tranquilo do HER2 positivo e do triplo negativo. E o risco de recorrência desses tumores de mama, ele vai ser maior
dependendo de alguns fatores, por exemplo, linfonodo positivo é um fator de risco para recorrência, o tamanho do tumor é um fator de risco. Então, vai depender também do estadiamento da paciente. O que é estadiamento? É a classificação dela. Que a gente vai ver, fazer esse estadiamento, é saber, colocar lá em letrinhas o tamanho do tumor, se tinha linfonodo ou não. Quanto maior o estadiamento, maior o risco da recidiva, mas não quer dizer que vai ter a recidiva, de maneira nenhuma, Sim. tá? Aí as pacientes, muitas me perguntam se o triplo negativo sempre recidiva. Não. Quando existe o diagnóstico precoce, responde bem ao tratamento, ele tem a mesma chance de cura do que qualquer outro tipo. Já, aí aqui eu falei do triplo negativo e do HER2, que a gente tem esse pico de recidiva em torno aí do 3º ano. Quando eu estou falando de tumor hormonal, os tumores hormonais são aqueles que têm receptores de estrogênio positivos, né, e progesterona. Eles têm uma recidiva mais tardia. Eles podem, às vezes, recidivar com mais de 5, 10 anos. Eu já vi recidiva até mais com 14 anos pós-tratamento. Só que a chance de recidiva também vai depender desses fatores iniciais, do tamanho, do número de linfonodos. E depende também, além do tratamento correto que for feito inicialmente, né, a quimiopreventiva, tudo isso que vai ajudar a não ocorrer a recidiva, dos hábitos de vida do paciente. Então, sempre que aquele paciente, o paciente tem que se ajudar, né? O que o paciente pode fazer para não ter essa recidiva? Então, ele pode fazer muita coisa. Ele pode fazer atividade física, né? Atividade física que vai reduzir a inflamação do corpo, e a gente sabe que o câncer está relacionado à inflamação do corpo. Então, atividade... Uma coisa que eu escutei uma médica falando que obesidade é uma inflamação, né? Sim. E a gente não se dá conta disso, né? Sim. Então, tem muita... A obesidade, ela gera inflamação. E assim, todo câncer começa com uma proliferação desordenada de células, que no fundo é uma inflamação. Então, exatamente isso. O câncer, ele começa como uma inflamação. E na obesidade, o paciente ele é inflamado como um todo. Então, se eu consigo corrigir a obesidade e deixar esse paciente ativo, fazendo atividade física, o risco de recidiva vai diminuir muito. Então, existe uma forma, né, do paciente ajudar o tratamento dele, a quimioterapia e a atividade física, o peso ideal, eu digo que reduz muito essa chance de recidiva, muito mesmo. Tá. Então, a atividade física é uma das formas de contribuir. Mas, assim, no período de remissão, a pessoa deve mudar o estilo de vida dela? Assim, em que áreas, assim? Porque normalmente, assim, as pessoas têm um ritmo... A gente tem um ritmo acelerado, né? Ainda mais aqui que a gente mora em São Paulo. Eu não sei se você está em São Paulo. Eu estou em São Paulo. Eu estou em São Paulo. Assim, a gente sai para fazer qualquer coisinha, você fica 2 horas no trânsito. Né? A gente vive uma loucura, né, aqui. E assim... Eu tenho visto assim, que depois que as pessoas passam pela experiência do câncer, a gente tende a diminuir um pouco o ritmo. Eu não sei se isso ajuda ou se isso atrapalha, mas o que a gente poderia... O que contribui mais para esse período de remissão ser bem sucedido? Né? Para ser um período de remissão prolongada ou cura, né? Isso que você quer dizer. Isso. Eu acho que do ponto de vista de ficar mais quietinho, de diminuir estresse, sim, tem que diminuir estresse. Porque o estresse também libera hormônios e substâncias que são prejudiciais, que abaixam a imunidade do paciente. Com a imunidade mais baixa, o câncer pode recorrer. Então, diminuir estresse, sim. Agora, o que o paciente tem que aumentar? A atividade física. Então, assim, todos nós temos um dia conturbado. Então, eu sempre digo para os meus pacientes, inclusive aqueles que estão fazendo químio, tá? Não só aqueles que estão em remissão. Atividade física de manhã.
tenta fazer antes de você sair de casa, porque aí você já resolveu aquilo. Se você deixar para mais tarde, primeiro que o seu grau de energia vai diminuir, porque você está fazendo quimioterapia, a chance de você ficar fadigado no final do dia é muito maior. Verdade. Né? Então, tenta colocar essa atividade física como prioridade, como um remédio na sua vida. Coloque a atividade física como um remédio que vai prevenir o câncer, a recorrência, e faça assim, na primeira hora do dia que você puder. Então, é uma dica que eu uso para mim, inclusive, tá? Bom, Então, seria atividade física, alimentação também, é outro pilar importantíssimo. Né? tem que mudar tudo? Não precisa ser tão extremista, mas assim, tem que mudar, por exemplo, diminuir industrializados. Diminuir não é proibir, é diminuir. Diminuir Certo. carne vermelha, né? Tentar ir mais ou menos no máximo 500 gramas por semana. Novamente, diminuir não é proibir. Reduzir Tá. esses salames processados, que a gente sabe que isso tudo é cancerígeno. Então, ter uma alimentação equilibrada, baseada em frutas, verduras, legumes, grãos integrais, variada, reduzir industrializado, reduzir processado e reduzir um pouco carne vermelha. Então, é uma dieta equilibrada, nada de proibições. Mas a pessoa tem que estar atenta, né, que o remédio dela também está na alimentação. Que uma alimentação desregrada pode aumentar a inflamação no corpo. E aí a chance de ter uma recidiva, Aumenta. né? Aliás, Uhum. se você puder explicar um pouquinho o que que é uma recidiva, porque sempre tem pessoas que não estão aqui, né? Não estão em tratamento, talvez não conheçam esses termos. Existem pessoas que tiveram mais de uma recidiva, né? Uhum. E como Ó, é que... recidiva é quando a pessoa teve um câncer, diagnosticou um câncer, fez uma cirurgia, fez a quimio, tratou. E depois de algum tempo, o tumor reapareceu. E essa recidiva pode ser local, por exemplo, na mama, ou pode ser uma recidiva à distância, quando o tumor ele atinge a corrente sanguínea e vai para outros órgãos, como pulmão, osso, fígado. Então, a recidiva é quando o tumor volta em algum lugar do corpo, ou no local que foi operado, na mama, ou à distância em outro órgão. Então, a recidiva nada mais é do que ficou um resíduo do tumor, uma micrometástase na corrente sanguínea ou no local, e o tumor foi resistente àquele tratamento que foi feito. Né? Então, com o passar do tempo, essa célula vai crescendo, desenvolvendo novas mutações e aparece em outro lugar. Aí, como eu falei, a chance disso acontecer vai depender do tipo de tumor, do estadiamento, como é que foi esse diagnóstico, o tamanho que ele tinha o diagnóstico, se tinha linfonodo ou não. Então, vai depender de alguns fatores do tumor, mas vai depender também dos hábitos de vida do paciente. Sim, e como trabalhar a mente também de uma pessoa que está nesse período? Como que ela deve trabalhar a questão de também não ficar só focada nesse medo, né, de ter a recidiva? Porque senão não vive também, né? Não, eu acho que não dá para ficar com esse medo de ter a recidiva. Eu acho que o que a gente tem que fazer? Primeiro, fazer a nossa parte. E estar feliz fazendo a nossa parte. Falar, não, eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Eu estou fazendo atividade dentro do que é possível, eu estou me alimentando bem dentro do que é possível. Então, eu estou fazendo a minha parte. Sim, Eu estou tentando diminuir meu estresse, eu estou fazendo meditação, eu estou tentando controlar esse ambiente externo. E assim, isso é o que a gente pode controlar. Então, o que está nas nossas sim, mãos, se o paciente está tranquilo, o resto eu acredito que não seja conosco. A gente tem que entregar para as forças superiores, né? Como a gente falou sim, muito bem. Mas é o que eu acho que assim, a pessoa fazendo o dever de casa dela correto, né? Porque não adianta ela pensar também que ela vai fazer a quimioterapia, depois ela vai esquecer que ela vai para casa e não tem que mudar em nada. Eu não acredito nisso, eu acredito naquele paciente, muito pelo contrário, que ele é aquele paciente atuante. E não atuante para ficar focado no câncer, mas para ficar focado na sim. vida e na nova vida que ele teve a oportunidade de ter depois do diagnóstico.
Porque o câncer muitas vezes é a cura de vários problemas de depressão, porque a pessoa adquire uma nova força. Depois do câncer, muitas Verdade. pessoas melhoram os hábitos de vida e mudam para a vida toda. Então, o câncer ele pode significar uma mudança de vida para sempre. Então, ele tem que ser visto como uma renovação da vida. E aí eu digo assim, deixem a questão do medo somente para a hora da consulta, né? Fechem numa caixinha aquilo e não vivam aquela história de câncer todos os dias. Deixem para falar do câncer na hora que você estiver na consulta. E outra coisa que eu Sim. peço para evitar, os pacientes evitarem, ver exame em casa. Ver o paciente, ver o exame antes do Nossa, médico ver, isso gera tanta ansiedade. porque aí ele vai ver um laudo que não é nada de grave e ele pode achar que está com câncer de novo, aí ele vai ficar desesperado, isso já vai desestabilizá-lo. Então, assim, deixa para ver o exame na hora da consulta e falar disso somente na hora da consulta. É a dica que eu dou para os meus pacientes. Verdade. A Tati é do nosso grupo aqui, ela está falando assim, a doutora falou em várias vezes do tamanho do nódulo. Qual tamanho é considerado pequeno? O tamanho que a gente considera pequeno é menor do que 2 centímetros. Até 2 centímetros a gente considera pequeno. Certo. Respondeu, Tati? Tá? Mas Tá além do tranquilo. tamanho, a gente não usa só tamanho, a gente usa se tem Ah, linfonodo positivo ou não, o tipo de tumor que é, se é triplo negativo, HER2 ou hormonal, mas o tamanho que a gente considera pequeno, até 2. é que assim, a gente fala câncer de mama, mas cada um é muito específico, assim, né? Cada um tem o seu tipo de tratamento, né? E você Não me dá para ver. perguntou do câncer de ovário também, e agora eu vi que a Sim. Ania entrou aqui, né? Ah, E aí eu vou falar um pouquinho também do câncer de ovário, porque, sim. né? O câncer de E que- ovário, ele é um tumor silencioso. E muitas vezes as mulheres já descobrem ele quando ele já deu alguma metástase para o peritônio. O peritônio é uma capinha que envolve todos os nossos órgãos abdominais. E às vezes a mulher descobre quando ele tem já alguma metástase para o peritônio, né? E quando existe essa metástase, existe chance de ficar bem, né? Porque dá para operar o peritônio, tirar essa capinha comprometida, fazer a quimioterapia preventiva. Então, a gente trata da mesma forma. Só que a gente sabe que, igualzinho o câncer de mama, é, a gente tem que, quanto antes a gente fizer o diagnóstico desse câncer de ovário, né, quando ele tiver no estádio 1, estádio 2, a chance de cura é muito maior. Quando ele está no estádio 3, que ele já pega o peritônio, a chance de cura é menor, mas a gente consegue entrar em remissão mesmo assim, tá? Eu acho que a Anne Joia. fez até uma pergunta aqui sobre o câncer de Ela, ovário, né? deixa eu ver se é a mesma. Tá aqui, doutora, como não pirar com a oscilação do marcador? Então, fala, não olhar em casa, para de olhar em casa, tá? Porque os pacientes me perguntam isso, e a gente não usa só marcador para definir tratamento e para dizer que o paciente está em remissão ou não. Isso é um ponto Sim, muito importante. No ovário, a gente usa o marcador, o CA125, e na mama, na maioria das vezes, o CEA e o CA15.3. Aí os pacientes chegam desesperadas, o marcador aumentou, ela acha que o câncer voltou. Não, o marcador ele é inespecífico. Ele pode aumentar também em condições benignas. E quando existe um aumento de marcador, a gente vai pedir um exame de imagem, uma ressonância, uma tomografia, um PET, porque às vezes o marcador oscilou, mas não teve nenhuma mudança radiológica. Então, a gente não vai mudar nada naquele tratamento somente pela oscilação do marcador. Como diz, o marcador é um marcador somente, ele não vai determinar o tratamento. E ele e pode aí a gente. ocorrer essas oscilações que são normais. Então, eu digo para os pacientes, às vezes, você tem que se preocupar quando o marcador triplicar o valor, né? Ou, enfim, tiver grandes oscilações de valor. Agora, oscilações pequenas,
né, que acontecem mês a mês ou a cada 2 meses, isso é normal. Nunca vai acontecer de um valor estar exatamente igual ao outro. E aí a gente fica exatamente assim, a gente fica olhando aqueles números e fala, meu Deus, acho que todo mundo Não, passa por isso, porque né? a gente sempre, para a gente entender se está tendo alguma recidiva ou não, a gente vai associar o marcador junto com o exame radiológico e junto com o paciente. Então, a gente também vai ver Sim, questão de sintomas, né? No câncer de ovário é muito fácil a gente ver, porque a gente vai ver questão de abdômen, aumento de volume abdominal, dor abdominal. Então, a gente vai associar esses 3 parâmetros, que é o exame clínico, o exame radiológico, que são exames de imagem, e o marcador. A gente nunca sim, vai avaliar o marcador sozinho, tá? joia. A Tati, ela falou, a que fez a pergunta, né, sobre o número, né, do nódulo, o tamanho, ela falou, o meu é triplo negativo invasivo, 2,8 e sem linfonodos. Ó, primeiro eu Ela já vou comenta. corrigir ela, porque primeiro que ela falou É. o meu, isso não é dela, isso foi, aconteceu. Não te pertence. Não, não, não. Então, primeiro, assim, Eu também penso assim. né, mudar a forma de. Porque não é dela, não é ela, Não, passou por aquilo. Então, é um triplo verdade. negativo. Ela teve um triplo negativo. A gente fala que é o Sim, estadiamento é um T2N0. Era um tumor maior do que 2, tem um risco maior de voltar, porém, tem linfonodos negativos. Então, o risco não é tão grande, tá? O risco não é tão grande. E com certeza ela fez a quimioterapia preventiva, com certeza. E isso vai prevenir, reduzir esse risco de recidiva. E aí agora ela já sim, sabe que não é só a quimioterapia preventiva que ela tem que fazer, que ela tem que fazer atividade física, que ela tem que fazer meditação, que ela tem que comer bem. sim, Então ela sabe que ela precisa, essa parte que cabe a ela agora para completar essa cura aí, né? verdade. Ah, ela falou, isso não me pertence. Nesse período de pandemia, é, já tem assim uma estatística se os pacientes que estavam em tratamento houve um abandono, houve uma desistência, né, nesse período, não. Ainda Ó, mais pacientes que estavam nesse período de remissão, não voltaram para as consultas, porque uma coisa é você estar em remissão, mas não pode abandonar o retorno às consultas, né? Eu imagino que isso seja importante também, né? Ó, a gente tem um dado, mas é um dado do SUS, que foi feita uma análise comparando o ano de 2020 com o ano de 2019, com relação exatamente aos tratamentos e abandono de tratamento. Então, a gente teve sim no ano de 2020, quando comparado a 2019, mas aí para todos os cânceres, tá? Não especificamente para Sim, mama ou sim, ovário, a gente teve uma redução do número de quimioterapias e a gente teve sim pacientes com medo de ir aos consultórios ou aos hospitais que abandonaram os tratamentos. A gente não tem esse índice, sim, mas sim, e é um grande mas alerta que a aconteceu, né? gente tem que fazer aqui, que os pacientes não podem abandonar o tratamento. Então, se o paciente está com medo de ir no consultório, está com medo de ir no hospital, no mínimo, remarca a sua consulta, tenta falar com o seu médico oncologista, né? Hoje em dia tem a Sim, possibilidade de consulta online, tenta uma consulta verdade. online, mas não abandona o tratamento, não deixa de fazer os seus exames, porque quem está em remissão, né, tem que fazer certinho o acompanhamento e os exames, né? Porque para quem está em remissão, não é um exame de rotina, é um exame obrigatório que faz parte do protocolo lá de prevenção. Não é mais um Sim, exame de rotina. Então, tem que colocar isso como obrigatório. E se não puder ir presencial, tenta consulta online. De repente, não quero fazer esse mês, mas marca para o mês que vem. Não deixa isso distanciar, tá? Isso é importante. é um alerta que a gente precisa deixar bem, né, bem frisado aqui para o pessoal não deixar isso acontecer. Porque uma coisa que pode acontecer, né, doutora, por exemplo, eu tratei, as meninas estão tratando de câncer, do câncer de mama.
Aí tá, os exames da mama estão ok, mas de repente, nesse período, pode aparecer uma gordura no fígado, pode aparecer, né, sei lá, um colesterol alto, pode aparecer outras coisas que Uhum, não diretamente a mama, né? uhum. Mas que tem que ficar atento, né? Tem. E principalmente em mama, naquelas pacientes que têm se o tumor é hormonal, que a gente vai dar o bloqueador hormonal. Esse bloqueador Sim. hormonal, e aqui eu estou falando de tamoxifeno, anastrozol, letrozol, aromazin, ele pode aumentar o colesterol, ele pode aumentar a gordura no fígado. Então, todos esses remédios que eu citei, eles podem interferir no colesterol, no triglicérides, na gordura no fígado. Então, é por isso que a Exato. gente pede exames para esses pacientes de colesterol. A cada 6 meses, a gente tem que repetir esses exames, né, na paciente que está em remissão. Porque às vezes eu dou o remédio para ela e vai ter essa alteração metabólica que a gente chama de colesterol, triglicérides. Ah, Jussara, quem tem essa doutora não larga nunca mais, de uma inteligência surreal, dedicada e amável. Ah, que legal, que A graça. Jussara era minha paciente, que bom É que ela está mesmo? aqui. Muito bom, Que Jussara. privilégio, hein, Jussara? Sim. Que legal, muito bom. Gente, tem uma caixinha aqui que parece um balãozinho aqui. Olha, se vocês quiserem deixando aí algumas perguntas, podem ir fazendo aí para a gente ir conversando aqui. Então, é possível a pessoa estar em remissão e mesmo assim ser indicado para ela fazer alguma quimioterapia, algum tratamento ainda assim? E já ser considerado um período de remissão? Ou não? Sim, Remissão, sim, sim, é pode possível. acontecer? Não, é possível. Mas isso em paciente de mama, por exemplo, onde a gente fala que ele é hormônio positivo e a gente tem que fazer o tratamento hormonal por 5 anos, né? Isso, 5, 10 anos. Sim, Então, o sim. paciente está em remissão, mas ele tem que continuar com o tratamento por 5 a 10 anos. Então, Tá, sim. E também, por exemplo, num caso de paciente metastático, o paciente tem metástase, está em remissão, certo. sumiu todo o tumor lá dos exames de imagem, mas eu vou continuar com o tratamento, senão o câncer pode voltar. Então, tanto no câncer inicial, assim como no metastático, no inicial eu tenho que manter o protocolo durante o tempo determinado, mesmo que ele esteja em remissão. Então, ele vai continuar o tratamento mesmo em remissão. E no metastático, a Sim, mesma coisa, porque eu digo, a gente não mexe em time que a gente está ganhando, porque no metastático tá dando certo o tratamento, sumiu o tumor, por que que eu sim. vou tirar? Né? Eu só vou tirar ou substituir se o paciente estiver tendo alguma toxicidade ao tratamento, alguma intoxicação. Entendi. Nesse período que a gente está estipulando, falando aqui, né, no período de remissão, a gente costuma assim, nossa, passou todo aquele período cansativo do tratamento, né? Porque é quimioterapia, radioterapia, recupera da cirurgia, tudo aquilo é muito cansativo. Aí tá, relaxou. Aí a pessoa começa assim, eu falo por mim, por outras amigas que a gente tem acompanhado, de não saber agora o que fazer, sabe? A vida parece que leva você para um outro caminho, assim, que você fica meio perdida, meio fora de sintonia com o mundo, né? Como essas pacientes, assim, como que a gente pode trabalhar e qual a ajuda que a gente tem que buscar para a gente voltar aos trilhos da normalidade da vida, né? Emprego, a vida familiar, a vida do casal, a vida sexual, a vida, sabe? A vida, né? A gente precisa voltar e continuar vivendo de uma forma com qualidade, como você falou. Mas esse período de remissão é um período também de volta aos trilhos, né? De se reconhecer, de perceber as mudanças que aconteceram e de decidir quem você vai continuar agora, né? Como é que você vai continuar a sua caminhada, né? Isso ocorre, é muito comum, tá? É muito comum. Por quê? Durante o tratamento de quimioterapia, durante aquela fase pesada do diagnóstico da quimioterapia,
o paciente guarda todas as forças para aquele momento. Então, ele está focado naquele momento, a energia está naquele momento. Aí ele coloca aquilo como uma missão de vida, as químicas, então ele se acostuma com a equipe, com os horários, enfim. Depois que passa, ele relaxa, mas aí que vem a carga, aí vem o peso. Exato. Porque toda aquela energia que ele usou para lutar, a hora que ele para de lutar, que ele fala, vou descansar, aí vem aquele peso. Aí muitos pacientes não se reconhecem mais. Por quê? Primeiro, não fez um trabalho psicológico, então precisa fazer terapia. O Sim, autoconhecimento é importantíssimo, porque a gente sabe que o câncer tem relação com transtornos emocionais também. Então, eu sempre indico terapia durante e após o tratamento do câncer. É uma das coisas que o paciente precisa fazer. Outra questão é que o paciente, às vezes, não se reconhece do ponto de vista físico, porque às vezes ele vai sim, mudar fisicamente. Questão de cabelo, peso, né? Porque a gente sabe que o exato. paciente que passou por um tratamento de câncer, ele tem que passar depois por uma reabilitação, uma readequação. E eu estou falando do ponto de vista físico também. Mas o que o Sim, paciente tem que saber? Que é uma fase, né? É uma fase e pode ser uma fase transformadora e muito melhor, mas vai precisar de terapia. Aí aqui eu estou falando de psicanálise, de psicólogo, de outras terapias holísticas que eu costumo indicar aos meus pacientes, constelação familiar, enfim. O paciente precisa se autoconhecer e passar a expressar sim, as emoções e entender qual é o papel dele na vida, o que, que ele não vai permitir mais, o que, que pode ter ajudado aquela doença aparecer e que a pessoa não vai mais permitir que aconteça com ela, colocar os seus limites, se readequar no mercado de trabalho. Às vezes a pessoa estava fazendo uma coisa que ela não gostava exatamente, ela pode se exato. recolocar. Do ponto de vista físico, o que ela pode fazer para voltar no peso, não exatamente voltar no peso que ela tinha, mas ficar bem com o peso, né? Sim, E do ponto de vista sexual, tem muita coisa para fazer. Né? Eu fiz uma live faz mais ou menos uns 2 meses atrás, onde eu falei sobre o laser vaginal, que é muito importante para quem não pode fazer a reposição hormonal e usar gel com hormônio. Então, a gente tem muita coisa de trabalhar sobre isso, tá? É um campo vasto e a paciente tem que se abrir para esse autoconhecimento e para dar oportunidade sim, para se transformar mesmo. verdade. Porque é um período desafiador, né? Porque, assim, quando você está em tratamento, tem aquela coisa, ah, você é guerreira, você é vencedora, que não sei o quê, você é forte, você é valente, né? E todo mundo coloca aquela. Isso. E coloca assim como se fosse. Se você tivesse escolhido passar por essa batalha. Na verdade, a gente Aham, não escolhe, a sim. gente não entrou nessa luta porque a gente quis, né? Mas a gente tem que lutar pela vida. Uhum. E aí, eu tenho acompanhado e visto assim, isso é recorrente, né? Depois que passa esse período, aí vem a depressão, aí vem, né, todos esses problemas emocionais. E então, assim, o acompanhamento psicológico é essencial, né? Essencial. O Essencial. acompanhamento psicológico, que eu acho que já deve começar no diagnóstico, e a terapia, que acompanhamento Sim, psicológico é uma coisa, e psicanálise e terapia é sim, outra. Então, eu acho que tem que ocorrer as duas análises, né? Às vezes o paciente não vai precisar de ser acompanhado por um psicólogo semanalmente, mas um terapeuta para guiar aquilo, para entender as emoções, para se autoconhecer, sim. Às vezes esse terapeuta vai guiar esse paciente para uma meditação ou para algum outro tipo de tratamento onde ele consiga expressar essas emoções, e isso é importante já começar durante o tratamento. Porque se começa durante, o pós é mais fácil, porque aquele processo já vai ser melhor compreendido. verdade. Isso é ótimo. Muito bom. É, deixa eu ver uma outra perguntinha. Pam, pam. Acho que essa aqui já foi. Tal, tal, tal. Bom, é,
Cada paciente, então, vai ter o período de remissão estipulado pelo seu oncologista ou mastologista que fala? É o oncologista, né? O Ó, médico é o oncologista. oncologista. Sempre que o paciente tem um diagnóstico de câncer, a gente trabalha em conjunto. Então, por Sim, exemplo, se for um câncer de mama, é o mastologista e o oncologista. O paciente não pode largar de nenhum dos dois. Se for um câncer de ovário, é o cirurgião oncológico e o oncologista. certo. Então, sempre que a gente tem diagnóstico de câncer, o paciente precisa passar com o oncologista também. É um trabalho aí conjunto. Joia. Muito bom. Minha, você tem alguma pergunta? Assim, eu gosto sempre, mesmo a gente falando sobre o câncer e o período de remissão, eu gosto sempre de usar alguns minutinhos para a gente falar sobre prevenção, né? Que é uma coisa que a gente precisa sempre enfatizar, né? Eu sei que me expliquem como funciona essa remissão. Eita, nós está bem lá no comecinho da live, mas a gente pode dar, né? Mas eu vou falar, eu falo de novo, porque às Fabiana, vezes pode ela chegou falar. depois, É, né? pode Eu vou falar. falar de novo. E Que podem bom que mandar você mais chegou. perguntas aí que a gente ainda tem Isso, alguns minutinhos. temos. Mas o que é o período de remissão? É o período onde o paciente fez o tratamento, ou está em tratamento, e o tumor sumiu dos exames radiológicos. A gente não tem evidência nem clínica radiológica do tumor. Esse é o período de remissão. E ele existe tanto para tumores iniciais, assim como para pacientes com tumores metastáticos. É quando a gente não tem o tumor em exames radiológicos e nem clinicamente. Ou seja, ele desapareceu dos exames, então a gente fala que está em remissão. Pode acontecer uma outra situação ainda, onde o tumor não desapareceu completamente, mas a gente tem o controle de doença. É uma outra questão, uma palavra que a gente usa muito, a gente pode ter uma remissão sem desaparecimento total do tumor, em casos metastáticos, mas onde a gente mantém a doença controlada por muito tempo com o mesmo tratamento. Isso também acontece. Ela não evolui, ela fica ali sempre, né? Isso, com tratamento, é possível. A gente vê vários casos onde a gente mantém o mesmo tratamento por anos e o tumor permanece lá, a gente faz os exames, o tumor está lá, mas permanece estável. Então, temos também esse outro termo que a gente usa, que é o controle de doença, mesmo sem a remissão completa. Aí a gente faz a imagem, ele permanece, mas estável. Joia. A Fabi está agradecendo. Muito obrigada. Tive câncer de ovário, que não tem mais, graças a Deus. É Ó, muito bom. importante de câncer de ovário, gente, todo mundo teve câncer de ovário, e todo mundo é todo mundo. Tá? Tem que fazer teste genético. Tem que fazer teste genético. Então, se a gente está falando aqui de prevenção, câncer de ovário é obrigatório fazer o teste de mutação BRCA1 e BRCA2, obrigatório. Para o câncer de mama, não são todos os casos que a gente vai precisar pedir o teste genético, mas para o câncer de ovário, todas têm que fazer teste genético, tá? Olha, a Débora, doutora, é verdade que o medicamento trastuzumab tem ajudado muito os Uhum, pacientes com HER2 positivo? Foi o que eu tirei. é verdade. O trastuzumab, também conhecido como Herceptin, é um medicamento que a gente usa para o tratamento do câncer HER2 positivo. A gente usa tanto o tratamento adjuvante, que é o tratamento preventivo, o paciente não tem metástase, assim como para o tratamento da metástase. É muito utilizado esse medicamento, é muito bom. Ela fez, a Fabi falou que fez o teste, eu acho que foi o que você falou antes, né? Foi o do PET scan? O teste genético, não foi? Teste genético, isso, tá certo. A LED, remissão também chama o período de 5 anos após o tratamento terminado, Isso, isso. né? Que bom. Faça o tratamento com a Avastin. O Avastin a gente utiliza em câncer de ovário,
a gente utiliza em câncer de mama triplo negativo, então também a gente usa nesses dois cenários aí. Mas aí, tanto em ovário quanto triplo negativo, a gente usa no cenário metastático. Joia. A Lu, quem deve fazer o teste com o paciente? Acho que deve pedir, né? Deve fazer. É o paciente que pede ao médico ou é o... Eu acho que tem que, assim, o paciente, eu acredito que o paciente tem que ser ativo, o paciente tem que conhecer o que ele não tem que ser passivo. Então, você descobriu que você tem um diagnóstico, não vá no Dr. Google, né? Porque é péssimo, você pode achar informações equivocadas, mas eu acho que você tem que pesquisar o tumor que você tem, e se o médico, de repente, né, naquela correria, às vezes está pedindo um monte de exame, você pode falar, doutor, eu preciso do teste genético no meu caso, mas você já leu um pouquinho sobre aquilo, você já estudou. Então, no câncer de ovário, a gente sempre indica o teste genético. No câncer de mama, depende de algumas situações. A gente vai ver o tipo de câncer de mama, a idade que o câncer de mama apareceu, se tem mais familiares com câncer de mama. Então, o câncer de mama vai depender da avaliação do médico. Câncer de ovário é obrigatório. E se não foi pedido, você pode falar com o médico. Olha, eu li que é importante. Então, é importante ter essa parceria, né, entre o médico e o paciente também. Bacana. Uma outra perguntinha aqui. Tem se falado sobre vacina contra câncer. A doutora acha que existe mesmo essa vacina em estudo? Existe sim. É uma vacina que está em estudo, né, para câncer de mama, para outros tipos também, melanoma tem vacina, pulmão tem vacina, mas como ela disse bem, está em estudo. A gente não sabe ainda não tem ainda essa eficácia comprovada. Então, hoje, a gente não tem nenhuma vacina para câncer de mama aprovada, mas em estudo tem sim. Poxa vida, não vê a hora de chegar logo, né? Sim. Nossa. Quem dera a gente pudesse poupar, né? Nossas filhas, nossas netas, as meninas que estão aí. Agora, uma vacina que a gente tem, que é muito importante, né, que vai prevenir o câncer de colo de útero, é a vacina de HPV. Então, essa a gente tem. Sim, Então, já que a gente está no dia de combate ao câncer, vamos verdade. disseminar a vacina do HPV, que é super importante. As meninas e meninos meninas a partir de 9 anos de idade, meninos a partir de 11 anos, tomarem a vacina de HPV. E mulheres até Verdade. 26 anos podem tomar. E mulheres que fazem tratamento imunossupressor, tratamento de câncer, tratamento de artrites, reumatoides, podem tomar a vacina do HPV até os 45 anos. Então, é importante Uau. disseminar essa informação, né? Vacina de HPV, prevenção de câncer de colo de útero. Ótimo. A Lu está perguntando se o doutor indica um local para fazer esse teste. Ah, tem Se vários algum... locais. Aqui eu não posso falar os locais, Sim, mas sim. em São Paulo tem vários laboratórios, né, bons. Aí isso tem que perguntar para o médico, né, ou o oncologista ou o geneticista, mas tem vários locais em São Paulo. Né? Se ela quiser depois me mandar uma pergunta no direct, aí eu posso responder, tá? Sim, verdade. Quem ainda não segue aqui a doutora Vivian, por favor. Ah, isso mesmo. Me sigam lá no @doutora Vivian Koski, é o DRA, Vivian com N, Koski, Koski. E no YouTube também. Eu tenho um canal no YouTube, Já me que é bem inscrevi lá legal. também. Tem vídeos semanais lá, muito bons, muito bons. Sim. Então, olha, eu acho que... Cadê mais perguntinhas? Deixa eu ver se tem mais perguntinhas. Mas se tiver, assim, se você quiser fazer, assim, um apanhado geral, falar um pouquinho também dessa questão da prevenção, né? De como a gente pode lidar melhor com isso. Encarar melhor, né? Essa questão da doença e se pudesse prevenir, quem foi diagnosticado, tratar da melhor forma, né? E levar como uma doença como outra qualquer, infelizmente, né? Então, como mensagem final, assim, primeiro eu quero dizer que o câncer não escolhe a pessoa.
E ninguém tem Sim, culpa de ter o câncer, né? Então, quando você verdade. tem um diagnóstico de câncer, não existe uma escolha entre tratar ou não tratar, né? Você tem um único caminho, que é tratar. E por que tratar? Porque senão você vai sofrer, o seu sofrimento vai ser muito maior, né? Então não existe essa não tem uma escolha, é um único caminho. Só que esse caminho, ele pode ser melhor ou ele pode ser pior. Se você tiver Sim, aceitação nesse caminho, se você tiver uma rede de apoio, que é isso que a Marta está fazendo aqui, se você tiver um acompanhamento psicológico, um apoio familiar, né? Se você buscar o seu autoconhecimento, se você buscar se integrar no tratamento, vai ser mais leve, esse fardo vai ser mais verdade. leve. Né? Então você pode transformar esse fardo em mais leve ou mais pesado. Tudo depende da perspectiva que você vê, que você encara essa doença. Então não trate Sim, também como uma doença mortal, trate como uma doença, como qualquer outra doença. E hoje a gente tem muitas formas de tratar. E mesmo nos pacientes metastáticos, não tratem como uma doença mortal, pensem como uma doença crônica, né? E pode haver muitos tipos de tratamento. Então, mudar a perspectiva. E ser um paciente, na verdade, motivado, ser um paciente que acompanha o tratamento, que faz perguntas, que está interessado. E aquele paciente que entende também que não é só a química que vai curar ele, que a mudança de vida também faz parte da cura. Eu acho que é isso. sim. Você falou uma coisa muito importante que, assim, as consultas costumam ser trimestrais, né? Ou a cada, dependendo do período de remissão, ela começa a ficar 6 em 6 meses, né? Depois uma vez por ano. Uhum, É muito importante que nessas consultas, né, a gente leve assim um bloquinho com as perguntas, né? Porque às vezes surgem dúvidas, e eu vejo uhum. isso no nosso grupo de apoio. Ai, meninas, o que que eu faço com tal coisa? Eu estou sentindo isso, mas eu só vou ter consulta daqui não sei quanto tempo. Só que a gente às vezes esquece de anotar essas Uhum, pequenas ocorrências, né? Para quando chegar na consulta, comentar com o médico, né? sim. Porque Isso é a importante, né? hora de você abrir a caixinha do câncer é na hora da consulta. Porque no resto dos Exato, dias você tem que viver. Você não tem que ficar pensando 24 horas por dia no câncer no resto dos seus dias, né? Você tem que exato. viver. Então, esse é o momento de abrir a caixinha das dúvidas. E isso que a Marta falou é muito importante. Porque às vezes a gente deixa tudo isso na cabeça e isso se perde. Então, teve a ideia, teve a pergunta, anota. Porque aí, primeiro, que você vai Exatamente. desopilar a sua mente, você vai tirar aquilo aí da mente. E segundo, que você vai lembrar de perguntar na consulta. É isso mesmo. Então, olha, anotem essa dica aí. Teve mais uma perguntinha aqui. Ouvi de uma pessoa que ela fez o exame genético, deu negativo, só que depois de um tempo a doença voltou. Isso pode acontecer? Não sei qual exame genético que ela está falando. Porque o É, exame genético não tem nada a ver com o retorno do câncer. O exame genético é para saber que tipo que é, para saber o tipo de tratamento, para saber se foi familiar ou não. Não tem muito a ver assim com o retorno do câncer. Aí depende ah, de tá. qual tipo genético ela está falando, se é o exame de BRCA1 e 2 ou se é um Oncotype DX. Então, se ela falar aqui qual é, eu consigo explicar melhor. Do BRCA1, falou que é do BRCA1. BRCA1. Então, pode voltar, porque o exame genético não protege do retorno do câncer. Ele só vai mostrar que aquele câncer foi causado por uma mutação. Então, ele pode servir para ajudar a proteger de uma recidiva, mas o fato de fazer o exame não vai proteger assim de uma recidiva. Exceto se, por exemplo, o paciente tem uma mutação do BRCA1 e era um ovário, exemplo, e aí ele completou a cirurgia, ampliou a cirurgia, fez cirurgia também da mama, porque quem tem BRCA1 pode ter risco de ter câncer de mama também. Então, existe uma forma de prevenir outros cânceres, mas o fato de você fazer o BRCA1 não impede do câncer retornar. Não. Ótimo, muito bom. É esse mesmo, BRCA. Uhum. Nossa, olha como a gente, olha como é, né?
Eu estava com uma pergunta aqui na cabeça, eu fui prestar atenção na sua resposta, acabei de me distrair aqui. Mas eu ia perguntar o seguinte: você falou desse teste genético familiar. Ele, então, ajuda a identificar se os meus filhos podem ter o mesmo tipo de câncer. É isso? E aí Ajuda. prevenir. Exatamente, porque se você faz um teste genético e entende que o câncer é familiar, você vai passar a fazer exames precocemente naqueles pacientes, ou se é uma Sim. paciente que tem o BRCA1 e 2, a gente já vai programar a retirada dos ovários antes do câncer acontecer. Então, eu posso usar o estudo genético de um paciente que teve câncer para proteger a família dele, sim. Ah, ótimo. Maravilha. Nossa, olha, passou uma hora rapidinho, já acabou. Pois é, foi bem rápido. Ai, que Mas quem não gostoso. conseguiu chegar no começo, a live vai ficar salva, pode Vai ver de ficar, novo. Compartilha a live, verdade. né? Quem ficou com dúvida, vai no direct, pergunta as dúvidas. Acho que. É isso aí. E eu vou deixar salva, assim. Tinha uma perguntinha lá se a live vai ficar salva. E nos ajudem aí a compartilhar tantas informações, né? Que a doutora Vivian, com tanta generosidade, passou aqui pra gente. Então, olha, muito obrigada, muito obrigada. Foi um tempo muito precioso. Ah, a Débora, não, fica mais. Esses dias eu fui tentar ficar mais, o Instagram O Instagram simplesmente fez derruba, assim, ó. ele às vezes Derruba derruba a a gente. gente. Ah, Sim, e não vale, né? Sair sim. derrubada. Vamos sair Ele, por cima. ele derruba a gente às vezes. Vamos sair por cima. Mas É. olha, muito obrigada. Você é uma simpatia de pessoa. Desculpa a minha ousadia chamar de você, né? Olha, não, eu tô muito nova Doutora. ainda, pode chamar de você. Ah, mas fiquei muito feliz em conhecê-la, em bater esse papo, foi muito esclarecedor. E vocês também que ficaram com a gente aí até o final. Se tiver alguma de vocês que está em tratamento, se quiser fazer parte do nosso grupo de apoio, as portas estão abertas, né? E a gente tem sempre uma live semanal assim para trazer informação, conhecimento, porque a gente precisa, né? E esclarecer dúvidas, enfim. Então, muito obrigada. E realmente, a Luciana está falando, doutora Vivi é encantadora. Deus abençoe. E é mesmo. Ah, obrigada. Gratidão, né, pelo convite, por vocês estarem aqui. Vamos Verdade. compartilhar agora essas informações. E quem quiser se encontrar comigo, vai lá no meu Instagram e vai no YouTube Exato. também, que vocês vão se encontrar comigo aí todas as Verdade. semanas. Tem muito conteúdo bom lá, gente. Eu já fiz um Vivian Flix, que dei uma saltada lá. Muito bom. Obrigada, então. Um abraço, viu? Boa Fica com noite. Deus. Boa noite Vocês para todos também. vocês. Tchau, tchau. Tchau.